Bom, e nesse espaço eu estou recebendo aqui o Wagner da Silveira. Wagner, muito prazer em tê-lo aqui no programa, empresário, vice-presidente da Associação dos Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul. Exato, Silvio. Para mim é uma grande alegria estar aqui compondo esse quadro, conversando sobre contabilidade. Eu observo os participantes que aqui têm vindo, né, um rico conhecimento, são profissionais de exemplo para nós da classe contábil e, de novo, digo que é muito alegre da minha parte estar aqui fazendo parte desse teu quadro. É importante, né, Wagner, porque esse quadro acaba se, já hoje notabilizando, não tem um ano ainda esse quadro, e, na verdade, tem trazido muita contribuição para o pessoal, não só os pequenos empresários, aqueles que querem empreender, né? Mas, sobretudo, para o setor da contabilidade, de modo geral, que a contabilidade é fundamental para as empresas. Exato, e é um segmento, Silvio, que ele tem uma mutação muito constante, né? A gente vive num país onde a legislação diariamente ela acaba tendo essas alterações e o profissional da área contábil, de fato, ele, no que tangencia as questões que envolvem as empresas, ele precisa estar muito a par dessas alterações. Então, é uma profissão, sim, que tem um papel fundamental na vida das empresas, né? E, na verdade, as empresas vivem de desafios, até porque a questão, nós estamos numa troca de governo, a promessa de simplificar os impostos, até mais futuramente provocar aquela reforma tributária, né? O Brasil é um dos que mais tributa as empresas. O lucro das empresas no Brasil é taxado em 34%, pelo menos eu vi esse dado outro dia num estudo aí da Fundação Getúlio Vargas, enquanto nos demais países mais desenvolvidos não chega a 15%. Quer dizer, isso é uma coisa que sufoca as empresas, né? O próprio mercado americano, né? Nós temos aí alíquotas que chegam a 6%, 7%, dependendo do estado. E aqui no Brasil, tu foi generoso em dizer 30%, porque tem situações de determinados produtos que ultrapassam aí os 50% tranquilamente, né? Na verdade, eu falei sobre o lucro, sobre a taxação do lucro das empresas, né? Ah, sim, perfeito. Que aí a média é 34%, segundo esse estudo da Fundação Getúlio Vargas. É claro, agora, a gasolina, por exemplo, é quase 50%, mais de 50%, né? Sim, dependendo do estado, né? Porque tem a questão de ICMS, ela pode avançar mais ainda, né? Mais ainda. Bom, quais são os grandes desafios, se é que nós podemos, no programa desse, no espaço que temos, né, de relacionar, assim, mas os principais grandes desafios das micro e pequenas empresas, Wagner? Bom, ainda falando dessa questão que envolve a legislação, Silvio, e oportunamente a gente trouxe aqui uma matéria que é uma recorrência anual das empresas de diversos segmentos, né? Mas pontualmente ao segmento de transporte de passageiros, Silvio. A nossa associação ela vem trabalhando com esse segmento desde 2014, né? E quando a gente, de fato, assumiu a representação aqui no estado do Rio Grande do Sul do segmento de transporte de passageiros, a gente fez um raio-x e tributariamente observamos, tá, um lapso e um equívoco legislativo, né? Podemos conotar dessa forma, Silvio. O que acontece? Até dezembro de 2014, o segmento de transporte de passageiros, fazendo um resumo breve, o que é o transporte de passageiros? A população conhece lá o transporte urbano, né, que são os ônibus que carregam as pessoas em âmbito municipal e intermunicipal no estado, que são os concessionários públicos, e nós temos um outro segmento, um outro setor, que é o transporte especial, que é aquela empresa que transporta os funcionários de empresa em uma rota não do concessionário público e também aquela van que leva o estudante da faculdade e também um terceiro setor, que é o transporte turístico. O transporte escolar também estaria nisso? O transporte escolar ele é mais no viés municipal, mas também ele está incluído no transporte de escolares, né, nesses três setores mensurados. E até dezembro de 2014, o setor de transportes eles tinham uma vedação à inclusão no regime simplificado de tributos. E quando eu falo aqui das empresas, eu sempre vou me ater às micro e pequenas empresas, certo? Para esse nicho de empresas, que são as micro e pequenas, o sistema simplificado de tributos, o Simples Nacional, de fato ainda, Silvio, é o melhor regime tributário para essas empresas. Então, até dezembro de 2014, essas empresas tinham vedação de inclusão no Simples, certo? Com o advento da Lei Complementar 147 de agosto de 2014, o legislador ele permitiu a essas empresas a adesão ao Simples. Se for analisar friamente a lei, tá? Permitiu, certo? Mas não deixou claro as ressalvas que essa lei tinha. O que acontece? O legislador disse que podia optar pelo Simples, mas não, nessa falta da clareza, não disse que esse transportador ele podia optar se ele fizesse o transporte ou dentro do município ou dentro de uma região metropolitana.
Vamos pensar da seguinte forma, Silvio. Imagina um país de tamanho continental como o Brasil, os estados, e quem é que consegue definir de forma clara qual é a região metropolitana em cada estado. Nem no Rio Grande do Sul, e conversávamos com a Metroplan, que é o órgão que regra aqui o transporte na região metropolitana, existem lá os estudos técnicos, né, que definem as regiões metropolitanas, né, do Rio Grande do Sul. Imagina, né, se nem o próprio órgão, digamos, tem essa definição clara, né, imagina um empresário, né, se ele na legislação diz que ele pode optar pelo Simples, mas só se ele fizer o transporte dentro de uma região metropolitana. Vamos pensar no serviço de transporte turístico, Silvio. Porto Alegre, Serra. Porto Alegre Litoral é roteiro clássico dessas empresas. Então, se o empresário do transporte, vamos pensar no segmento turístico, ele diz o seguinte: não, a lei complementar 147 me resguarda, né, através da resolução 119, que foi proposta pela Receita Federal dia 24 de dezembro de 2014. Ao apagar das luzes, véspera de Natal, a Receita Federal estava lá dando um carimbo lá, promovendo uma resolução que permitiu o transporte turístico. Muita gente acabou não sabendo dessa informação. E aí, digamos que esse empresário optou em janeiro de 2015 pelo sistema simplificado, né? Agora eu vou trabalhar. Vem uma contratação de Porto Alegre Serra. Saiu da região metropolitana e, infelizmente, esse empresário vai acabar indo para as margens da lei, não compreendendo claramente as questões que envolvem o Simples Nacional para esse segmento, né? E a nossa associação, ela tem feito um trabalho muito dinâmico, Silvio, tá? Com relação a esse segmento. Com essa falta da interpretação clara da lei, em março de 2015, a associação impetrou na Receita Federal um pedido de solução de consulta. É um procedimento padrão da Receita Federal que as empresas, o consulente, o contribuinte ou alguma entidade representativa propõe para a Receita Federal e os auditores vão fazer uma análise no ponto de vista da interpretação da lei. E como a gente tinha essa interpretação, não vou dizer que errônea, mas da nosso entendimento, né, os empresários podiam optar pelo Simples. Na hora da opção, lá no site da Receita, não diz lá claramente, se tu for optar pelo Simples, tu não vai poder exercer a tua atividade em determinada região, né? Isso não ficou claro. E nesse viés a gente propôs a solução de consulta número 26 de 2017. Ela veio a resposta contrariando até mesmo, Silvio, a resolução da Receita Federal que dizia, né, que a Receita teria 365 dias para responder a solução de consulta, levou quase 2 anos. Poxa. Então, a própria Receita Federal, né, dentro das suas atribuições legais, ela não respeitou, por algum motivo óbvio, talvez pela complexidade da legislação, ela ultrapassou o prazo previsto na própria instituição de responder nesse tempo hábil. E de 2015 para cá, Silvio, tivemos diversas atribulações. Aqui o DAER, no estado do Rio Grande do Sul, desse advento da permissão de adesão ao Simples, né, ele não alterou a sua resolução. A 5295 de 2010 ainda estava engessada, dizendo que quem faz transporte não pode optar pelo Simples. Nós começamos um embate complexo com o DAER, né, tanto que depois de um passado tempo a gente conseguiu reverter isso. Mas passamos o ano de 2015 todo com muita diversidade no DAER, mas a julgar essa solução de consulta foi um instrumento que nos deu uma permissão provisória para que as empresas de transporte aqui no estado do Rio Grande do Sul, elas tiveram todas a licença cassada, tá? Porque estavam no sistema simplificado. Os empresários aderiram em massa, Silvio. Nós temos uma estimativa, e a gente trouxe essa enquete dentro da nossa entidade, de todos os nossos representados, 90% aderiram ao Simples. E eu vou falar, Silvio, nós já levamos esse assunto na Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, tanto que a nossa associação, Silvio, foi a única entidade no Brasil que propôs a lei, o projeto de lei que tramita no Senado, o projeto 219 de 2017, tramita no Senado, pedindo que o legislador exclua da lei, né, essa restrição geográfica para o serviço de transporte de passageiros. Veja bem, né, que essas questões todas, além da complexidade da lei, a falta de clareza faz com que o empresário tenha um custo sobre isso, quer dizer, tenha um custo muito forte sobre isso e perca o foco. Quer dizer, toda essa coisa, essa preocupação que eles têm sobre tornar clara a lei, saber onde é que vão se enquadrar, isso exige gastos, exige foco também, então ele acaba dividindo o foco dele do próprio negócio. É tudo ruim para o empresário, né? Isso traz uma insegurança jurídica, né, para as empresas, principalmente
para as que já estão operando, né, Silvio? E principalmente para aquele empreendedor que, olha, eu vou empreender nesse segmento. Vendo esse cenário tão complexo, tão turbulento, ele desiste. Certamente ele não vai ter interesse algum, né? Essa questão que tu fala da insegurança jurídica, eu me lembro de São Jerônimo, que foi o que traduziu a Bíblia do grego para a nossa linguagem ocidental, né? Então, na verdade, ele dizia o seguinte, que sobre a insegurança jurídica, já naquele tempo, ele dizia que é como se a gente caminhar tranquilamente entre serpentes e escorpiões, quer dizer, para te ver que a coisa é complicada mesmo. Exato, ou foge do fisco, né, ou vai para a marginalidade, né, então é incrível, né. Mas, Wagner, eu acho importante esses esclarecimentos que tu já trouxeste, aí nós vamos ter oportunidade de avançar mais nessas coisas, tópico por tópico, né, porque isso aí esclarece você, empresário, e aquele que quer entrar no ramo também, né? Sim, exatamente. Nós somos um país considerado como um país de empreendedores, né, Silvio? É verdade. E agora muito mais ainda com esse viés do governo, né, de fazer exatamente isso, quer dizer, o governo não atrapalhar isso. Há uma nuance, né, do novo governo e a gente tem acreditado fielmente nisso e é o que eu sempre digo, né, a gente não é do lado A nem do lado B, mas a gente é o torcedor pelo sucesso do nosso país. Quem não é, né? Só se não é patriota, né, Claro, Silvio? claro. E eu torço muito pelo novo governo, também o governo estadual, né, a gente tem tentado manter uma proximidade com o governo aqui do estado também, porque é extremamente importante e deixo aqui ressalvado isso, que os líderes de governo, do executivo e também todo o legislativo se aproximem ou dêem uma atenção em especial aos representantes de entidade. Com certeza. Né? Porque eles falam por muitos, então não há... Eles representam, assim como a Assembleia Legislativa representa o povo de modo geral, Sim. Esses empresários, no caso da AMIC, aí representa um contingente enorme de empresários que dão empregos, geram receita para o Estado, né? Geram riqueza para a comunidade. Só para finalizar, Silvio, nós entramos em contato com o IBGE, tá? Só no segmento de transporte de passageiros, um estudo feito em 2016 pelo IBGE, contabiliza 48.530 empresas, tá? Pessoas ocupadas entre sócios, funcionários, somam-se mais de 764 mil pessoas. Pelo amor de Deus. Nível Brasil, tá? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, conforme estatísticas do DAER, são aproximadamente 5 mil empresas de transporte aqui no estado. Com certeza. Wagner, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos ter aí normalmente no mês pelo menos uma participação do Wagner, né? Porque, na verdade, esse é um assunto que nós temos trazido aqui nesse espaço, conversando sobre contabilidade, porque atinge a todos nós. Quem não gostaria de ser empresário também, né? Sim. Então, o camarada, tendo esses conhecimentos, aí já vê que o caminho é complicado, mas nada que possa desestimulá-lo a seguir avante. Obrigado, Wagner. Obrigado, Silvio. Um grande abraço. Nosso espaço conversando sobre contabilidade.